Olá, meu nome é Richard. Hoje vamos falar sobre FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, ou para o nosso português, análise de modo e efeito de falhas. Você conhece a história do FMEA? O FMEA ele nasce lá atrás, na década de 40, dentro do Departamento de Defesa americano, o que a gente chama por DoD. Isso para melhorar a qualidade das munições utilizadas pelo exército americano. A ferramenta ganhou notoriedade e foi adotada pela indústria nuclear americana, bem como pela indústria aeroespacial, principalmente pela famosa NASA. E ela foi amplamente utilizada num dos mais notórios programas da NASA, que é o programa Apollo, que levou o homem à Lua, para quem acredita. Como que ela chega no mercado automotivo? Lá na década de 70, a Ford, com o projeto Ford Pinto, Pinto é uma raça de cavalo, o carro ele teve muitos problemas de projeto, pegava fogo, enfim, vários problemas, recalls e tudo mais. Então, para evitar problemas similares, que foram tidos no projeto do Ford Pinto, a Ford, então, foi buscar uma ferramenta e encontrou lá no FMEA a solução para os novos projetos. Ela continua sendo usada, principalmente também aqui na IEC, o pessoal da elétrica, principalmente na Europa. Lá em 93, a AIAG abraça o FMEA, traz para dentro do que a gente conhece como Core Tools, esse livro azul aqui. E agora, o mais recente que nós temos de FMEA é a versão de 2019, que é quando a AIAG se juntou com a VDA, os americanos e os alemães aqui, para criar o novo FMEA, FMEA, VDA, AIAG. Mas o que é FMEA? FMEA, gente, nada mais é do que uma metodologia analítica. Metodologia, método, ou caminho para o objetivo. É um caminho do objetivo para garantir que problemas potenciais tenham sido considerados e abordados durante o desenvolvimento, seja de um produto ou processo. Existem dois tipos de FMEA, que a gente chama de DFMEA e o PFMEA. DFMEA é desenvolvimento de produto, PFMEA é desenvolvimento de processo. Ponto importante do FMEA, uma ferramenta de identificação de risco. Logo, ela tem que ser feita antes do evento, não adianta fazer depois. Ela só vai ter a sua funcionalidade se for feito antes, como forma preventiva. Gosto de falar sempre, ninguém faz seguro de carro depois que você acerta um poste. Você faz antes disso acontecer, depois de uma análise de risco. Quando que eu faço FMEA? Bom, existem basicamente duas situações. Quando é algo novo, um produto novo, um processo novo, ou em modificações. Essas são as duas situações. Se é algo novo, no processo de fabricação você vai focar naquilo que está novo dentro da sua produção. Se é uma modificação, o foco, o escopo do FMEA será na modificação. Então, são os dois, basicamente, situações, Algo novo ou modificado, uma mudança. Bom, como que faz, então, o FMEA? O Drops aqui mais profundo. Primeiro, eu preciso identificar quais são as funções e requisitos daquilo que eu estou estudando, seja de um produto ou do processo. Por exemplo, no processo, se o processo é usinar, a função é usinar furo de X milímetros. Legal, identifiquei a função, eu consigo então identificar o modo de falha, ou seja, eu vou perguntar para as funções o que pode dar errado, ou que a gente chama isso de modo de falha. Identifiquei o modo de falha, eu consigo agora, de forma antecipada, prever o que pode dar errado. Se der errado, qual é o efeito? O efeito se acontecer o modo de falha. Eu vou também verificar quais são as causas deste modo de falha. Eu vou precisar também, depois que identifico o modo de falha, o que pode dar errado, se der errado, qual é o efeito, quais são as causas do modo de falha, eu vou identificar também como eu detecto o modo de falha ou detecto as causas. Bom, já tenho muita coisa identificada, mas acabou? Não. Agora eu preciso determinar o quanto de risco isso representa. Para isso, eu vou determinar notas. Primeira nota é para severidade. Eu vou dizer o quanto isto será ruim. Isto o quê? O efeito, se ele acontecer. Essa é uma nota de 1 a 10. 10, alguém pode morrer.
não acontece nada. Vou dar uma nota também para ocorrência, né? Qual é a frequência da causa? Também uma nota de 1 a 10. 1 acontece quase nunca. 10 acontece quase toda hora. Ponto importante aqui que é muito comum essa confusão. Quando se pontua a ocorrência, se olha para a causa, somente para a causa. Não se olha para o modo de falha. Eu vou também pontuar o quão bom é o meu sistema de medição, meu sistema de controle. Aqui, outra pegadinha, né? Tomar cuidado. Também é uma nota de 1 a 10. Só que o 10 aqui é algo ruim, é o inverso do que a gente aprende na escola. O 10 seria um sistema de medição muito ruim ou até mesmo inexistente. E o 1 é um grande controle aí, em cima, provavelmente, da causa ou até mesmo do modo de falha. Legal, agora eu tenho modo de falha, efeito e causa. Eu também já dei uma nota para severidade, ocorrência e detecção. O que eu faço agora? Eu vou determinar o quão grande é o meu risco. Então, eu vou pegar essas 3 notas que eu determinei para severidade, ocorrência e detecção e vou, que a gente chama de calcular o NPR, que nada mais é que determinar qual o tamanho do risco. A resposta para essa pergunta, eu chego da multiplicação da severidade, ocorrência e detecção. Ou seja, o meu risco pode ter nota 1, muito pequenininho, ou nota 1000, muito grande. Fiz toda essa análise, enfim, muito completa. No final, o que eu vou determinar? Né? O que vamos fazer para reduzir o risco, né? Principalmente atacando os maiores riscos, visto que a gente nunca vai conseguir atacar todos os riscos. Vai faltar grana, tempo, conhecimento, capacidade e assim por diante. Então, por isso que eu preciso fazer um bom filtro para poder atacar os maiores riscos. Aí sim, eu vou determinar um plano de ação, né? O que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e assim por diante. Dica importante, você nunca vai ver em outro lugar, não, tá? Muito comum nas reuniões de FEMEA a discussão, né? Se o que vem primeiro, ovo ou a galinha? No caso aqui do FEMEA, na verdade, a discussão é o que vem primeiro, a causa, o modo de falha ou o efeito. E aí você fica nesse loop na reunião. É causa, é modo de falha, é efeito, é modo de falha, é causa. E esse loop interminável fica consumindo o teu tempo de reunião. Se você se identificar nesse ponto da reunião, para e dá um passo para trás. Um passo para trás volta na primeira coluna do FEMEA e veja se a sua função está bem definida. Muito provavelmente não. A frase não está bem descrita, o verbo de ação não está legal. Quando você melhorar a função, você provavelmente vai conseguir muito facilmente identificar o modo de falha, os efeitos e as causas. Muito obrigado. Me segue no vídeo. Tchau.